Olá! Estão me ouvindo? Bom dia, sim. Olá, Peck, bom dia. Deixa eu botar aqui. Oi, Marina. Oi, André. Olá. Olá, Tudo bom dia, bem? pessoal. Tudo Tudo bem? bem? Vamos. Assunto ótimo. E você, André? Você está onde? Você está em São Paulo? Onde você está? Eu estou em São Paulo, em casa, desde o dia 13 de março. Olha só. Aqui com as crianças, a família, mas está tudo ótimo, graças a Deus, todos bem de saúde, Uhum. mas continuo por aqui. Ah, que bom, que bom, que bom que você está por aqui. Porque a gente ficava tão viajante pelo Brasil, né? Agora Pois a gente é, ficamos viajando pela internet. O conceito mesmo, né, do internauta, né? Me lembra sempre a palavra cosmonauta. É muito engraçado. Não, mas que legal. A gente vai dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando, né? legal. Bom, A Marina já fez os testes técnicos, né, Marina, de Já compartilhar sim, Peck, tudo ela, certo. tudo. Ah, Já que sim. legal. A gente vai dando uma entradinha aí para o pessoal. Mais uma live aí de conteúdo super legal. perfeito. A live fica só uma dúvida aqui, ela está também via YouTube, é isso? Isso Acontece. mesmo, André. Isso, Faz aqui pelo Zoom e ela também pelo YouTube pode ser acompanhada, né? isso. Transmite no YouTube, fica gravada e depois a gente tem um podcast, que Legal. é o do Mentes Curiosas, até normalmente a Silvia que está aqui, né? Oi, Silvia, tudo bem com você? Depois ela bota até também para o pessoal o linkzinho para acessar o podcast, depois a gente manda, aí dá também para o pessoal ficar escutando a gente, para quem quiser fazer o revive, assim, né? Lembrar tudo que a gente disse, ou quem não pôde participar também, já que é um assunto bem atual, né? Que a gente tem trabalhado muito lá no escritório, né? Então também vale isso daí, com toda Perfeito. certeza. Deixa eu pegar aqui a minha colinha para fazer as apresentações. Porque a gente acabou tendo que mudar a nossa data, né? Então, Isso, caiu o exatamente. feriado, né? São Paulo ficou mudando as datas de De última feriado hora, né? de última hora. Então, já viu, né? Então, nós éramos uma segunda-feira, salvo engano, da outra vez, não era isso, gente? Acho que era, Era não isso é? mesmo, dia 25. Uhum. E passa rápido, chegamos no meio do ano já. Mês de junho. Ó, a Silvia já postou ali, ó, tá vendo o nosso link ali dos podcasts super legais, né? Então, Legal. como deu 11 horas, eu vou abrir. Então, bom dia a todos. Fico muito feliz aí da gente estar fazendo mais uma live aqui, nossa. Começamos falando muito da pandemia, mas a pandemia, a gente continua no isolamento social, então fomos dando continuidade do projeto. Ele começou em abril, passou por maio, já estamos em junho, né? Então vamos aproveitando a oportunidade para compartilhar conhecimento. Sou Patrícia Peck, sou a Head de Direito Digital, sócia aqui do PG Advogados, já atuo nessa área há 20 anos, 21 anos agora, né? Esse ano no Brasil. Estou aqui comigo, né, a Marina Gaspar, que é advogada também especialista em direito digital, integrante da nossa equipe e que vem estudando bastante todos esses temas, e um convidado especial, que é o André Barreto, empresário com mais de 20 anos no setor de tecnologia. Ele é CEO da Blockpar, que é uma venture builder com 14 startups em diversos estágios de maturidade, CEO da Unike Technologies, a primeira freak tech do mundo. Aí, André, você explica para todo mundo o que é uma freak tech, que eu acho o máximo isso, né? Também faz parte do board de várias startups, a ZigPay, a ZecPay, a Tracta, a Volare, entre outras. E o André já esteve comigo em muitas reuniões, inclusive apresentando tecnologia de reconhecimento facial, né? Ele é sempre assim, acho que também um desses evangelistas digitais. Acho que vale a pena o André contar fofoca, né, André, de como a gente se conheceu, os nossos
projetos juntos, sempre da coisa do paperless, e da onde que ele estava e como ele começou essa trajetória dele. E aí, como a gente vai fazer, né? A Marina, até por estar estudando profundamente os temas todos de data privacy, né? Vem fazendo os pareceres para os clientes e sempre tem essas questões da biometria, do reconhecimento facial, então ela vai apresentar para vocês um pouco como está tudo isso, e eu vou ficar aqui de cutuca, vou cutucar o André, vou cutucar a Marina, vou passar para eles as dúvidas de vocês podem passando aí para a gente no chat, aí eu faço um comentário em cima, e o importante é a gente entender, né, o desafio de como que a gente inova com novas regulamentações, né? Porque a gente precisa entender como funciona as tecnologias, não pode ter medo, né, de mudança, de evolução, e essa compreensão é fundamental, porque também não pode ser jurídico que diz não, né? Porque esse eu não entendi é não. Né? Hoje o jurídico tem que dizer o como, né? Assim, como é que eu faço, né? O que eu preciso ajustar? E a gente acaba tendo que trabalhar muito com o conceito do privacy by design, né? Pessoas como o André, né, com o desafio dele de empresário, de investidor, vai perguntar muito numa legal opinion, assim, o que eu já tenho que pensar desde o começo do projeto? Será que essa empresa que eu quero investir, o que ela está fazendo, tem algum problema de compliance? Ou vai ter no futuro? O que eu estou ofertando aí está legal? Ou vai ter uma resistência nas empresas para utilização? Posso ter um problema de fiscalização ou não? Porque às vezes, como a gente está querendo ir no on the edge, né? Ou seja, a gente está querendo ir naquele limite de fazer futuro, a lei fala do passado, a lei não fala do futuro. Então, se você quer fazer futuro, você vai sempre esbarrar numa lei que não representa a sua realidade. Né? Então, às vezes você vai ter que, inclusive, contratar o advogado, o escritório, para mudar a lei. Né? Ou seja, essa lei aqui, de repente, pode estar sendo uma pedra no sapato. E aí a sociedade, quando a sociedade muda, o direito muda para poder se adaptar a essa realidade. Isso é uma coisa que eu falo muito, né? A gente tem trabalhado em parceria com o Fabrício Mota, né? Então, o escritório dele faz isso também, ele acompanha essas questões dos projetos de lei, da mudança do pensamento jurídico. Às vezes a gente tem que conversar com um juiz, com um magistrado, né? Às vezes a gente vai falar, às vezes assim, até no executivo, na prefeitura, no governo, quem são os órgãos de fiscalização de consumidor, né? Dialogar com o IDEC, com outros, assim, para eles entenderem como que funciona isso. Eu lembro das minhas reuniões e até cursos no Banco Central, né? Vamos entender biometria, vamos entender quando a gente fez compensação de cheque por imagem, coisas desse tipo, porque assim a gente consegue pensar assim, eu estou aumentando o risco ou diminuindo o risco? Porque às vezes a gente está mudando o jeito de fazer, mas está ganhando, melhorando gestão de risco. Então, era assim, queria dar esse overview. Eu vou iniciar passando a palavra para o André, que é o nosso convidado especial. Queria que ele contasse um pouco dele, da trajetória, um pouco do que ele está aprontando. A gente fez compensação de cheque por imagem. Gente, vamos fechar aí o microfone, que senão estou me ouvindo. Está dando retorno, né? E assim, depois a Marina faz o compartilhamento de tela, bota os slides e vamos apresentando um pouco dos conceitos, como que a gente lida com isso, e aí a gente faz um debate, tá bom? Então, André, agora a palavra é sua. Conta um pouquinho de você para a gente. Perfeito, muito obrigado aí, Patrícia. Sempre um prazer muito grande estar contigo, com essa turma aí toda que você está me apresentando já há algum tempo. A gente se conhece já há algum tempinho, né? Desde do paperless lá, né? Algumas instituições que eu passei no passado, que quando eu comecei estava na minha trajetória de carreira, né? Antes de entrar nesse mundo digital, com startups e etc. Mas, assim, bem brevemente, né? Quem que é o André? Vocês devem ter percebido pelo meu sotaque que eu sou paulista da Gema, né? Então, eu cheguei a São Paulo só há aproximadamente 12 anos e sou originalmente da Bahia, né? Minha formação é em tecnologia, eu sou cientista da computação, fiz algumas especializações em tecnologia, como engenharia de software, banco de dados, e depois passei para algumas outras especializações mais na área de gestão e administrativa, né? Mas cheguei a trabalhar no início de carreira aí como escovador de bit e byte,
numa época onde programador era, na verdade, tudo de ruim que acontecia na empresa, a culpa era do programador, diferentemente de hoje, que a coisa está um pouco mais elitizada aí para o lado dos desenvolvedores. Mas atuei muito depois na área de gestão, né? Eu fui fazer carreira na área de auditoria e consultoria, participei iniciei ainda, era Big Five, né? Que era 5 maiores de empresas de auditoria e consultoria no mundo. Depois virou Big Four, eu trabalhei um tempo, fiz 17 anos de carreira nessa área, e aí voltei para, como a gente diz vulgarmente no mercado, fui para o outro lado da mesa, voltei para a parte de clientes, fui trabalhar, e em 2014 foi quando eu iniciei aí nesse mundo de startup, 2014, 2015, né? Então, já participando de algumas startups, sendo que em 2011, aproximadamente, 2011, 2012, foi quando eu tive o primeiro acesso aí a tecnologias de identificação e autenticação, e meio que mudou um pouco a minha rota de profissional. Então, eu passei a estudar propriamente as tecnologias de identificação e autenticação, né? E a partir daí tudo mudou, né? Porque surgiu a primeira startup, depois surgiu a segunda startup com esse assunto, e finalmente a última aí do grupo, né? Como a Patrícia já colocou, eu hoje atuo liderando uma Venture Builder, né? Um time que é a BlockPa. A BlockPa é uma venture onde nós vamos para dentro construir negócios, algumas empresas. Então, hoje nós temos 14 negócios embaixo, desde participações até construções do dia a dia, como é o caso da Unique, né, que é a última startup aí. Nós fundamos ela em maio de 2019, acabou de fazer um aninho, mas como a gente costuma dizer, avião novo com piloto velho, né? Então, não só eu, mas outros sócios que estão me acompanhando nessa trajetória, já são pessoas que têm bastante experiência nessa área. E o nosso propósito com a Unique foi justamente a gente tirar um pouco esse modelo que foi criado em cima de biometria, de autenticação com biometria, né? Tirar um pouco essa imagem ruim que inicialmente até pode ter sido criada e colocar a biometria num outro patamar, não só voltado para a segurança, mas também, né? Então, a segurança passa a ser uma consequência, mas focando justamente numa das coisas que aí eu enxergo que pode, inclusive, se tratar muito dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, aí, que é a conveniência, né? A parte do outro lado, do usuário. Então, acho que o tema é bem interessante. O que a gente pode falar hoje aqui, dando uma breve introdução, seria basicamente isso daí. Passo a palavra aí agora para a Marina. Com certeza, ótimo, muito bom, André. Marina, então vamos lá, vamos contar um pouquinho desse assunto para todos. Compartilha aí a tela com a gente. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Acredito que está todo mundo vendo agora, né? Sim, foi sim. Bom, pessoal, esse tema eu comecei a estudar a respeito, dentre os vários clientes que a gente tem, a gente identificou alguns deles que utilizam tanto reconhecimento facial em alguns momentos, como também a parte da leitura da biometria digital. E aí surgiu um pouco esse desafio e esse meu interesse em estudar um pouco o tema. Cheguei a fazer algumas reuniões com a PEC, estudei a respeito tanto a legislação aqui brasileira quanto a legislação europeia. E dentre esses debates eu achei um tema muito interessante e importante atualmente, justamente porque existe muita hesitação de empresas e pessoas em conceder autorização, a depender do caso, para conceder a leitura facial ou até biométrica, como, por exemplo, controle de ponto para acessar um determinado ambiente. E o objetivo desse webinar é justamente para explicar isso para vocês, para explicar o que é a leitura, né, o processo de leitura biométrica e em que ponto ele se encaixa e que a gente consegue legitimar o processo em conformidade com a LGPD.
Lembrando que a LGPD não está em vigência ainda, então muito da nossa pesquisa aqui no escritório é em relação à lei, mas a gente também faz um benchmark com a GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Eu vou passar, então, o primeiro item é como é realizado o processo de leitura de biometria, né? Eu acredito que eu posso dar um exemplo aqui, mas eu acho que a pessoa mais adequada também para falar a respeito desse ponto é o André Barreto. Então, André, pode começar a explicar, eventualmente eu acrescento com algum ponto interessante, tá bom? Eu só vou fazer um parêntese aqui, Marina, agradeço aí sua introdução, porque existe ainda, apesar do tema estar cada dia mais em evidência, existe ainda uma grande confusão. E isso, obviamente, assim como vocês aqui conhecem já um pouco e tratam o assunto, mas muita gente que chega até nós, tanto a mim como pessoa física ou a empresa, existe ainda uma confusão, né? Alguns clientes ou líderes de outras empresas e potenciais clientes nossos chegam até nós perguntando o seguinte: olha, eu quero fazer um processo, mas eu não quero usar a biometria, eu quero usar o reconhecimento facial. Na verdade, o termo reconhecimento facial foi colocado de uma forma mais, vamos chamar assim, mais light, né, mais leve, justamente pelo impacto inicial que foi causado com o uso de biometria. A biometria ela já vem sendo usada desde os primórdios, aí, desde a pré-história, né? Mas, de fato, como a gente conhece hoje, foi a partir de 1903, nos Estados Unidos, em Nova York, ela foi utilizada para fins criminalísticos, né? Então, isso veio se delongando aí ao longo da história, e quando chegou ao ponto que nós estamos hoje, como eu comentei, eu comecei a trabalhar com tecnologias de identificação e autenticação de pessoas desde 2011, houve, obviamente, uma maturidade dessas tecnologias de lá até agora, mas desde então existia sempre aquela questão muito ligada à invasão, né, muito ligada à questão, à dúvida, né, do criminal e o civil. Então existe ainda uma grande confusão em eu vou utilizar biometria ou eu vou utilizar reconhecimento facial. Trata-se exatamente da mesma coisa, né? A biometria, o que é biometria? Bio é vida, metria é medida, né? Então é como se fosse uma medida de vida, uma medida de sinais vitais, vamos chamar assim. E o que é que hoje a gente fala muito em biometria? O que é que isso foi, na verdade? Foram métodos e tecnologias desenvolvidas para tratar justamente essas medidas de forma a identificar o ser humano de forma única, né? Então, todos nós temos traços únicos, onde esses métodos e essa tecnologia visa a fazer uma coleta desses dados, criar-se um padrão em cima disso, e a partir daí eu passar a identificar unicamente aquela pessoa. Então, ainda existe uma grande, um gap aí, né, uma grande lacuna, e as pessoas, de forma errônea, acham que não, eu não quero fazer a biometria, eu quero fazer somente a parte de reconhecimento facial. O reconhecimento facial, até um pouco mais na frente aqui a gente pode falar sobre isso, né, em reconhecer e identificar, mas o reconhecimento é uma forma de biometria. Então, existem algumas formas aí, como impressão digital é uma delas, o que, de forma errônea, muita gente entende que somente biometria é a impressão digital. Não, impressão digital, íris, retina, não só, inclusive, medidas físicas, mas comportamentais também. Então, a forma de escrever, a forma de eu andar, de eu me comportar de uma certa forma, de eu digitar num teclado, de eu segurar o meu smartphone, eu digitar no meu smartphone. Isso tudo pode ser, utilizando-se da tecnologia e de um padrão computacional, pode ser criado um padrão ali do meu jeito de digitar, do meu jeito de andar, do meu jeito de falar, né? E aí sim, isso tudo entra num grupo chamado biometria. Então, como é que de fato funciona isso daí? É um software probabilístico, realmente. Então, isso vai existir ainda uma relação entre a fiabilidade daquela informação versus alguns outros fatores, como o custo, a forma de coleta, né? A rapidez dessa coleta.
Mas, obviamente, que não vai existir uma biometria única, uma forma biométrica. Onde dizer, muita gente também me pergunta qual que é a melhor biometria para eu usar. Depende muito do que você pretende fazer, como você pretende fazer, né, que é a forma de coleta, qual que é o tempo que você tem para fazer isso daí. Então, por exemplo, se uma empresa decidir colher e verificar o DNA das pessoas, que ainda, só um parênteses também, ainda não é reconhecido como uma forma de identificação biométrica, justamente pelo tempo que ele leva para se fazer isso aí, mas ele pode determinar, olha, eu quero a partir de agora identificar as pessoas pelo DNA, que é único, né? A forma de coleta, é uma forma invasiva, eu vou determinar uma forma invasiva ou não de coleta. Então, isso vai estar diretamente relacionado à fiabilidade do que eu preciso no meu processo. Então, eu vou fazer uma transação financeira de alto risco, onde eu preciso ter uma fiabilidade alta. Entretanto, eu tenho um processo por trás onde eu não posso ser invasivo. Vamos imaginar, para eu fazer uma coleta de uma biometria de uma retina, eu preciso que a pessoa coloque o olho no dispositivo e é emitido um facho de luz infravermelho, um facho branco, e isso daí incomoda a pessoa, né? Isso termina invadindo bastante aí para eu poder fazer essa coleta. Por outro lado, eu posso fazer uma coleta de impressão digital, simplesmente a pessoa pousando o dedo num leitor, né, num scanner, que a gente vulgarmente chama aí de leitor biométrico, onde eu faço aquela coleta ali e eu posso tratar todo o restante do processo. Ou simplesmente pegar uma imagem, uma foto da face daquela pessoa. E aí, por esse último motivo, o reconhecimento facial ou a biometria facial tornou-se e vem se tornando muito mais popular justamente por essa facilidade dessa coleta, né? Então, eu verifico aqui que você colocou em 3 bullets, né? O software biométrico, o template e a autenticação e identificação, e eu colocaria alguns outros pontos aqui de como é que isso funciona. Então, o processo em si, como é que ele se dá? Ele se dá através de 4 etapas macros, né? Então, a etapa da captura, que é exatamente o que eu acabei de falar, como é que eu capturo uma face, como é que eu capturo uma impressão digital, como é que eu capturo uma voz, etc. A extração com base nessa captura, então, uma vez que eu tirei uma foto da face do André, eu tenho uma imagem da face do André ali. O ser humano, ele automaticamente ele é capaz de fazer um processo biométrico. Se eu pegar a minha foto e alguém entregar para a Patrícia Peck, ela vai olhar e falar, opa, eu sei quem é o André, já tive com ele em algumas reuniões, já falamos sobre alguns assuntos de cliente, então, ela, a partir daquele momento, ela me reconheceu e ela sabe quem que é, né? Qual que é a diferença do que a gente está falando aqui agora? É que foi, ao longo desse tempo, se pegou o poder computacional através de algoritmos, né? E colocou a favor dessa tecnologia, dessa metodologia de identificação. Então, o ser humano, vamos imaginar, a Patrícia Peck, ela não conseguiria reconhecer 100% da população brasileira se desse a ela a foto, para ela estudar e depois dizer quem é cada uma das pessoas e se já teve algum contato com ela ou não. Né? Mas uma máquina consegue, uma vez que você a submete a esse serviço, né, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina, ou do inglês machine learning, né, que é muito utilizado hoje. Né? Então, através de algoritmos utilizando inteligência artificial e aprendizado de máquina, você submete a máquina a um processo onde ela aprende aquilo ali e, a partir daquele momento, a máquina ela trabalha de forma binária, ela vai dizer é ou não é. Ou, nesse caso aqui, como a gente foi muito bem colocado, a gente pode estabelecer uma probabilidade de ser aquela pessoa através de um score. Dizer, olha, eu estou vendo a imagem aqui e, de acordo com o que eu aprendi, a máquina vai dizer, de acordo com o que eu aprendi, né, o que está no meu banco de dados aqui, eu digo que provavelmente a imagem dessa pessoa tem 80% de chance de ser a Marina Gaspar. Tem 85% de chance de ser a Marina Gaspar. Né? Só que esse processo, dando continuidade, ele começa nessas 4 macroetapas. Então, eu faço a captura da imagem, a partir daí eu submeto
para a extração desses pontos, vamos chamar assim, que passam a identificar a Marina, o André, a Patrícia e quem quer que seja. Depois disso, eu faço uma criação de um padrão, que é o que é chamado de template, né? Então, eu capturo a imagem, né? Faço extração dos pontos, crio o template. No momento que eu criei o template da Marina, eu posso descartar a imagem. Aquela foto que nós, humanos, conseguimos identificar, que é a Marina, que é o André, que é a Patrícia Peck, né? E, a partir daí, eu tenho o quarto e último macroprocesso, que é o processo de comparação. Uma vez que chega até mim uma pergunta, olha, eu tenho uma imagem aqui, eu quero saber se essa imagem aqui é do André, é da Patrícia, essa etapa de comparação, ela simplesmente vai pegar essa imagem e vai dizer, opa, de acordo com o que eu tenho aqui, ela vai fazer o mesmo processo da imagem que chegou, né? Capturou a imagem, extraiu os dados e comparou template com template. E só por isso daí a gente já entra em um dos itens aí que vai possivelmente mais para frente acarretar, que é justamente a parte de anonimização, né? Uma vez que uma imagem, por si só, ela fala, né? Através de uma imagem as pessoas podem me reconhecer, mas um template, se eu entregar aqui o template da face do André, dificilmente alguém aqui vai olhar aquela sequência de zeros e um e vai dizer, opa, aqui é o André, né? Mas o computador ele consegue. Então, isso aí eu transformei uma imagem visual do André num código, né? Num template, mais uma vez do inglês, um hash, né? Daquela imagem do André, onde o computador é capaz de reconhecer aquela imagem. Entendeu? E aí, por fim, a gente vem nessa questão do autenticar e do identificar. Então, o identificar é justamente a capacidade, né, de eu identificar uma pessoa, um ser, algo ou alguém, né? E o autenticar é a minha capacidade de eu provar que essa pessoa é quem se diz ser. Né? Então, vamos imaginar que para esse evento que está acontecendo aqui, esse webinar, a PEC me fez um convite, como ela falou, há 2, 3 semanas atrás, terminou não acontecendo na primeira data, né? Mas fez um convite há 2 semanas atrás. E, naquele momento, ela simplesmente, André, você topa participar? Topo. Vamos imaginar que era um assunto extremamente sigiloso aqui, onde ela, naquele momento, me deu uma senha e diz, olha, André, aqui é uma senha para você conseguir entrar lá e falar sobre esse assunto. Quando a gente começou aqui o webinar, eu passei pelo processo justamente de identificação. A Patrícia fez a primeira introdução e falou, André, agora a bola está contigo, né? Se identifica, ó, eu sou o André Barreto, eu sou baiano, tal. Então, eu fiz uma identificação. Cabe a vocês acreditar ou não naquilo, porque se eu tivesse um irmão gêmeo univitelino e sentasse aqui e dissesse eu sou o André, quem me conhece visualmente só poderia acreditar que é o André e seria o João, sei lá, o meu irmão. Então, naquele momento ali, eu fiz somente a identificação. Como é que eu autentico que eu sou o André? Então, a partir daquele momento, eu diria, olha, há 2 semanas atrás, eu sou o André e eu vou provar que eu sou o André, porque há 2 semanas atrás a Patrícia me deu essa senha aqui, dizendo que eu disse que a senha seria para provar, para eu me autenticar, né, nesse processo. Só que, obviamente, isso daí foi sofrendo mutações, né, e com o processo de fraude e aí antifraude, isso daí veio se modificando. Então, hoje, fala-se que, basicamente, a autenticação está baseada em 3 pilares, que é o pilar do saber, que é isso, né, eu sei uma informação que me dá acesso a alguma coisa, que me autentica a alguma coisa. O pilar do ter, eu tenho um dispositivo que me dá acesso a alguma coisa, e o pilar do ser, que é a biometria, é quem eu sou. Né? O pilar do ter seria, por exemplo, olha, vamos imaginar como um convite foi feito há 2 semanas atrás, essa senha ela poderia ser descoberta. Né? E aí, naquele momento, que entrasse aqui, entraria o meu irmão gêmeo univitelino e diria, olha, eu sou o André e está aqui a senha que foi me dada. Né? Porque ele descobriu a senha, ele tinha essa senha. Então, isso não provou ainda que era o André. Ele fez a identificação e fez uma autenticação pelo pilar do saber, somente porque ele sabia aquela informação. Aí, a partir do momento que isso ficou muito frágil, as instituições passaram para o pilar do ter. Elas passaram a dar um dispositivo para a pessoa,
né, onde pudesse comprovar. Então, veio aí na questão de bancos, e veio cartões de senhas, tokens, soft tokens, etc., que a partir daquele momento, a instituição garantiu o seguinte: olha, quem tem esse dispositivo em mãos tem acesso, se autentica a esse processo. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, a Patrícia poderia me dar um cartão e aqui, em tempo real, perguntar, pô, agora me fala aí qual que é a senha que está no quadradinho número 36. Eu teria que olhar o cartão e dizer, ó, que está no 36 e a senha 71, né? Então, naquele momento, o que é que ela fez? Ela sabe que eu tenho aquele cartão e ela fez o processo em tempo real. Isso também, com o passar do tempo, passou a ficar mais frágil, e aí, por fim, nós viemos cair na biometria, que seria o quê? Vamos imaginar que nesse exemplo aqui, esse software que nós estamos usando para fazer o webinar, ele faz uma autenticação e diga, olha, pelos pontos da face do André aqui, a gente pode dizer que existe 90% de chance dessa pessoa ser o André Barreto, que foi cadastrado há 2 semanas atrás pela Patrícia. Então, resumidamente, é isso aí. Legal, André. Vou fazer assim só uns apontamentos, né? Quando eu comecei a estudar essa questão de biometria, e não recente, né? Começo dos anos 2000, aí como a primeira obra do direito digital, a gente já via que tinha a discussão da biometria estática e a biometria dinâmica, sendo que a biometria estática usada com o DNA. E o DNA muito usado, tanto live quanto pós-mortem. O pós-mortem é o mais usado quando você faz identificação da pessoa já morta, né? Ou seja, aquela situação do cadáver que você tem que identificar por alguma condição, não tem outra forma de verificação, isso muito utilizado. O DNA live começou a ser muito utilizado para investigações criminais, né? Para poder gerar prova de uma autoria com saliva, sangue, sêmen, coisas desse tipo. E é algo muito recente na nossa cultura, se a gente pensar dos anos 60 para cá. E aí muitos diziam, será que a gente tem que ter uma legislação? E dizer, a gente não tem lei do DNA, que diz que o DNA é prova inequívoca de autoria, porque é prova técnica, né? Que você faz. E você não tem que ter uma legislação a respeito disso, como nós não temos uma legislação do reconhecimento facial, e não vai ter, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. O segundo que você comentou do seu irmão gêmeo, né? Eu, no caso, tenho uma irmã gêmea, mas é bivitelina, não é nada parecida comigo, então a gente nem tem essa chance de ficar gerando falso positivo por aí, que é uma pessoa passar pela outra. E, curiosamente, às vezes a pessoa tem um rosto muito parecido, pode ter até as digitais parecidas, mas a voz é diferente, né? Biometria de voz é uma biometria muito forte, né? E que é um dos exemplos, entre outros, né? E o que você comentou do reconhecimento facial, até para a Marina depois agora entrar um pouco mais na parte jurídica, que a gente discute hoje, é que quando você gera no software, né, a extração do template que faz o hash, é aquela questão do se você precisar fazer prova de conceito ou reversão, né? Porque se alguém questionar que pode ter tido algum tipo de problema ou gerar o falso positivo, você tem que gerar a verificação da base originária, né? Que é aquela verificação de qual foi a imagem que gerou o template. Acho que teve um caso agora recente no Rio de Janeiro com alguma coisa de investigação que uma pessoa foi pega no carnaval e que deu falha, né? Em cima do reconhecimento facial, por essa questão de, como você disse, é 90% de certeza, mas não é 100%, né? 90%, 95%, 98%, mas a estatística está aí para a gente cair justamente daquele 0 ponto alguma coisa por cento que pode acontecer ali e você precisar apresentar essa evidência, né? Então, acaba sendo uma base que não necessariamente você vai eliminar aquela base inicial anterior que gerou o hash, né? As imagens que foram as que geraram. Claro que pode ter surgido uma base de imagens que venha de segurança pública, né? Que depois que você começa a usar o hash, mas em algum momento do tempo, se lá na frente, até num processo judicial, precisar saber de onde você bateu, o seu hash veio da onde? De qual imagem, né? Para você poder ter certeza que não possa ter sofrido uma adulteração. Acho que aí vai uma questão para a gente debater depois, né, por conta disso. Até porque sabemos que muitos criminosos, inclusive mafiosos, fugiram da lei fazendo cirurgias plásticas, transformando o rosto e às vezes ficando parecido com outras pessoas, porque idolatravam um ator, uma atriz e diziam assim, faz o nariz igual a atriz tal, faz a boca igual a pessoa tal. E o cirurgião plástico pode fazer o rosto de uma pessoa ficar igual ao da outra.
E aí, já pensou? E hoje em dia a gente está vivendo o deepfake. O deepfake, né? Imagina só. E essas máscaras que as pessoas colocam em cima do rosto para poder invadir um outro lugar, dependendo, coloca a máscara igualzinha de um presidente, por exemplo, aí o reconhecimento facial vai achar que foi aquela pessoa que invadiu. Então, assim, tem muitas situações para a gente debater, né? Até complementando, né, Peck, com um exemplo sobre autenticação e identificação, um exemplo que é bem factível, inclusive para mim diferenciou bem para eu entender a diferença entre autenticação e identificação, é justamente a autenticação é pensar o teu celular, né? Principalmente quem tem iPhone que já utiliza, na hora que você coloca o reconhecimento facial, ele verifica que é você e por isso você consegue acessar o dispositivo, né? No caso da identificação, ele tem aquele seu template e no meio de uma galera, digamos, ele vai buscar o rostinho de cada um e ver se aquele seu template consegue te identificar no meio da multidão, digamos assim, que é, por exemplo, no carnaval, né? Que tem muita gente junta. Então, uma boa diferença para quem está buscando compreender a diferença de autenticação e identificação, eu encontrei esses dois exemplos que eu achei que seriam bem fáceis de compreensão. Agora, então, entrando um pouco mais nessa esfera jurídica, na questão da leitura de biometria, que seja o reconhecimento facial ou a biometria, o digital, né? Eu vou trazer, então, qual é a classificação desses dados dentro da Lei de Proteção de Dados, seja a brasileira, que é a LGPD, ou a GDPR, que é a lei europeia. Em ambos os casos, a biometria ela é considerada um dado pessoal sensível. E o que quer dizer ser um dado pessoal sensível? A lei, a LGPD, ela é taxativa. Então, ela fala que são considerados dados pessoais sensíveis aqueles que indicam filiação sindical, etnia, dados de saúde, e dentre esses dados que foram estabelecidos, tem o da biometria. Então, sempre que a gente estiver falando de tratamento desses dados, a gente está falando de dados pessoais sensíveis. Qual é a consequência disso? Eles precisam de o controlador que a gente fala, então a empresa responsável por tratamento dessas informações precisa tomar maiores cuidados com essas informações. Então, a exemplo, na LGPD e a GDPR, a gente tem dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A base legal utilizada para legitimar os dados pessoais sensíveis são diferentes da base legal para dados pessoais. Obviamente, alguns itens coexistem, né? Então, o contrato, eu posso tanto basear no contrato de trabalho, por exemplo, dados pessoais sensíveis e dados pessoais, pura e simplesmente, que seriam mais dados cadastrais, por exemplo, nome, RG, CPF. Então, nas duas legislações, a gente define como dados pessoais sensíveis. Aí, entrando um pouco, né, na diferença entre videovigilância e o reconhecimento facial, que eu acho que é o que muitas pessoas acabam confundindo um pouco essa nomenclatura, né? Videovigilância são essas câmeras que normalmente tem em empresas ou nas ruas que a polícia utiliza para monitoramento. Não necessariamente essas câmeras têm esse software que a gente estava conversando aqui inicialmente para identificar um indivíduo, tá? Então, o exemplo que eu até coloquei obviamente que eu posso ter lá uma câmera de vigilância que não tenha o software, então a gente não realiza esse reconhecimento facial, mas depois de um tempo a gente contrata e instala esse software. Então, o que seria o dispositivo de videovigilância, que é só para manter, por exemplo, a segurança do ambiente, ele acaba se tornando um dispositivo de reconhecimento facial também. Isso traz algumas consequências, obviamente, que eu vou explicar, a PEC e o André, a gente vai explicar para vocês durante essa apresentação, tá? Então, Só volta um pouquinho, rapidinho, Marina, só para fazer um adendo, né? A gente gosta muito de diferenciar isso quando a gente faz a visita nos clientes, né? Sempre às vezes tem câmeras, né? Videovigilância, você captura imagem pura. Então, nessa hora, é imagem, é dado pessoal, é só o rosto. Às vezes o pessoal acha que por que eu pego o rosto e a partir do rosto, de repente, eu poderia, olhando o rosto da pessoa, saber
qual é a cor de pele, saber se ela usa uma vestimenta que pode ser uma religião, tá? Essas possibilidades não tornam já aquilo dado pessoal sensível. Eu preciso que a base de dados reúna essas informações para daí ela ser uma base de dados pessoais sensíveis. O que acontece é que quando você vai para uma aplicação de reconhecimento facial, é muito comum ela já poder puxar essas funcionalidades, ela já fazer analytics, ela já fazer umas análises, ela já comparar com alguma coisa, ela já fazer seleções. Então, por isso que normalmente a solução de reconhecimento facial acaba já trazendo uma base de dados pessoal sensível, porque ela já tem essas funcionalidades. Mas se eu só estou filmando, se eu só estou guardando um acervo de foto, por exemplo, por si só, ela só é uma base de dados pessoal. Ela não chega a se tornar só pela potencialidade um dado pessoal sensível. Ela precisa estar já com as informações sensíveis ali incorporadas. Ela já tem que estar dito, porque a pele é da cor branca, porque a pele é isso, porque ela estava com um chapéu, porque ela estava disso, tá? Senão, não. Senão, não é porque mesmo, quando eu olho, eu interpreto, e aí por eu interpretar já ficou sensível. Não, não é pela interpretação. A gente até fala sobre isso, a imagem, né? Então, uma foto, ela é... imagem pura. Uhum. A gente até diz que sim, porque a gente pode identificar a etnia daquela pessoa, né? Mas a videovigilância, pura e simplesmente, por monitorar aquele ambiente, não necessariamente a gente está tratando dado pessoal sensível. Obviamente, sim, dado pessoal, a partir do momento que a gente consegue identificar uma pessoa, lembrando que o conceito de dado pessoal é aquela pessoa, é o dado que você consegue identificar uma pessoa ou que torna a pessoa identificável. Então, a princípio, eu não sei que era o André, mas a partir do momento que a PEC me mandou o contato do André com o telefone dele, a imagem dele, eu já sei que é o André agora. Então, embora eu não soubesse no início, agora eu estou sabendo. Então, é basicamente, eu tenho mecanismos para que eu consiga identificá-lo, tá? PEC, eu posso passar para o próximo? Pode, por favor. Então, tá. Então, o que a gente utiliza para pesar e conseguir entender se aquele reconhecimento facial, aquela leitura biométrica que está sendo utilizada, se ela atende ou não à lei de proteção de dados, tá? Então, a gente colocou aqui que tem que analisar 4 pontos. Quem são os titulares de dados pessoais que estão envolvidos nesse processo? Depois que esse processo for implementado, é importante verificar se os princípios da lei estão sendo atendidos, e eu vou dar um pouco mais de exemplo para vocês depois. Qual é a proporcionalidade? Então, para o fim que eu quero, a finalidade que eu busco, que é reconhecer, por exemplo, no controle de acesso, no controle de ponto do meu colaborador. A minha finalidade é essa. Para fazer isso, eu vou colher os dados pessoais sensíveis daquela pessoa. A minha finalidade é proporcional ao dado? Eu teria outra forma de, por exemplo, fazer esse controle de ponto? Existe, mas ele é muito efetivo, ele não é, então tem que fazer uma análise quanto a isso. E, por último, sempre a gente busca a base legal que eu mencionei para vocês. Então, a base legal LGPD, a base legal de dados pessoais sensíveis, que é o artigo 11. Então, tem alguns incisos lá, que são os exemplos, né, as hipóteses de tratamento, que aí a gente vai dar uns exemplos para vocês também, para que vocês consigam visualizar isso melhor. Então, eu começo primeiro pelos princípios, né? E eu dei alguns exemplos ali de finalidade. Então, alguns dos princípios da LGPD é o da finalidade. Então, o que eu vou analisar? Para que eu quero fazer essa leitura biométrica? Eu quero fazer o controle de acesso do meu colaborador, eu quero fazer o controle de acesso de visitantes, ou eu quero fazer até o controle de acesso de um cliente, por exemplo, a pensar num clube, a exemplo. Registro de ponto novamente de colaborador, ou análise comportamental. Então, eu entrei na loja, tem uma câmera ali que está me monitorando, está vendo a Marina, olha, a Marina gosta de comprar produtos de beleza. Olha, a Marina prefere produtos
móveis para casa, enfim, e eles vão analisando, vão criando uma inteligência a respeito da Marina e agora vão impactar a Marina com mensagens de marketing relacionados aos produtos que eu entendi que ela tenha interesse. Depois da finalidade, há a necessidade. Então, os dados que eu vou tratar para essa finalidade que eu tenho, eles têm que ser estritamente necessários para o que eu preciso. Não existe mais aquela, eu vou coletar esse dado porque vai que eu precise. Não, eu preciso efetivamente necessitar daquele dado e daquela informação para a minha finalidade. A adequação é justamente o que eu preciso, no momento que eu estiver elaborando esse processo, então é o que a Patrícia falou no início, né? Sobre o Privacy by Design. Na hora que eu estiver elaborando esse processo, ele tem que estar compatível com as finalidades que eu informei o titular. Mas ao final aqui da nossa conversa, a gente vai explicar um pouco para vocês a diferença entre o dever de informar, que é o da transparência, e o consentimento, tá? Transparência, basicamente, tem muito a ver com a adequação, justamente. Então, eu tenho que... o meu processo tem que estar adequado a uma finalidade que foi informada ao titular. E como que tem que ser essa informação? Ela tem que ser transparente. Então, eu preciso adequar, inclusive, a linguagem. Não adianta eu utilizar a linguagem jurídica para tratar com uma criança, por exemplo. Então, eu posso estar falando exatamente tudo que eu estou dizendo, mas eu estou usando uma linguagem que claramente o titular, que é, a exemplo, um menor de idade, não tem conhecimento para ter uma completa compreensão desse tema. Eu vou, então, agora para o exemplo da finalidade, que eu até já dei um spoiler aqui para vocês. Qual é a minha finalidade, então, para fazer, a exemplo, reconhecimento facial? Minha finalidade é a segurança do titular. Então, eu tenho uma empresa e eu quero implementar ali a leitura, o reconhecimento facial dos meus colaboradores para ingressarem no meu data center, por exemplo, ou na minha empresa mesmo. Qual é a minha finalidade? Eu quero garantir que só o meu colaborador ingresse nesse ambiente. Eu poderia utilizar o crachá? Eu poderia, mas aí você pesa, né? Vem de novo a proporcionalidade. E se ele perder o crachá? E outra pessoa utilizar o crachá dessa pessoa para ingressar no ambiente. Então, o reconhecimento facial seria mais preciso, ou a leitura da biometria. Então, qual a legitimadora que a gente utiliza, né? Que é a base legal que eu mencionei para vocês. Justamente da prevenção, a fraude e, no caso, a segurança do colaborador. Eu vou dar outros exemplos para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor também. Já no caso de eu ingressar numa loja, e é o caso que eu falei para vocês, a loja estava monitorando o meu comportamento para que depois me encaminhe um marketing direcionado. Então, a Marina gosta de produtos de beleza, vou encaminhar propagandas para ela nesse sentido. Para que façam esse monitoramento, é importante, nesse caso, ter o consentimento. Então, a loja precisa me perguntar e eu vou consentir ou não. Lembrando que, se eu consentir, eu posso retirar esse consentimento. Então, pode ser que eu ingresse na loja, eu dei esse meu consentimento, depois eu retirei. E vai ser importante que a empresa tenha mecanismos para que eu retire esse meu consentimento também. Tá? Marina, deixa eu fazer um adendo aqui, Claro. né? Só para também já responder duas perguntinhas. O Léo Farias falou, né, que gerou uma dúvida com relação à videovigilância e reconhecimento, no conceito de tratamento da LGPD sendo mais amplos, ao ter contato com a imagem de alguém, se isso só poderia já ser considerado um tratamento. Sim, Léo, o contato com a imagem já é um tratamento. E o que a gente colocou é que a imagem em si é um dado pessoal. Né? Quando a imagem gera identificação, é identificável, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma imagem já direta que identifica a Patrícia, ou eu posso ter uma imagem que, de repente, eu até botei uma tarjinha preta no rosto, mas toda a roupa, a franjinha e uma pinta na perna está aparecendo, aquela pinta assim característica, que nem da Angélica, que todo mundo sabe que é a Angélica, por exemplo. Então, se aquilo fica identificável, que todo mundo sabe que só pode ser aquela pessoa porque ela tem uma tatuagem, porque ela tem o piercing, né? Às vezes você tenta descaracterizar, mas não fica tão descaracterizado dessa maneira.
maneira, continua sendo dado pessoal. Então, assim, o mero acesso, o mero contato à imagem já é um tratamento. Tá? Então, isso só para ficar claro. O que a gente estava diferenciando é que quando você usa o software de reconhecimento facial, devido à possibilidade dele já fazer analytics e verificações, ele já poder fazer atribuições de analisar aquilo que só a mente humana poderia dizer. Ah, essa pessoa é da cor branca, da cor negra, é asiático, é isso e aquilo, que são características que já dariam para aquela base a qualificação de dado pessoal sensível, isso já pode estar numa aplicação. Aí, essas informações ali colocadas, que interpretam aquela imagem, a dado pessoal passa a ser dado pessoal sensível. Se ali tiver atribuído característica racial, característica religiosa, não é só a imagem pura, tem que incorporar mais qualificativos assim específicos do dado pessoal sensível, mas o mero contato já é um tratamento, tá, Léo? E a próxima pergunta tem a ver com o que a Marina estava comentando agora, que é do Marcelo, né, que ele está dizendo que pretende, na instituição dele, substituir biometria por reconhecimento facial, lida com crianças, até para diminuir mais contato físico por causa da pandemia. Se isso é possível com a LGPD. Sim, é possível, ainda mais que você está usando na finalidade de segurança, que é essa que a Marina está explicando aqui. Só que vai ser preciso, ainda mais que você está envolvendo criança, você tem que fazer o aviso, né? Você está substituindo um método de autenticação, que já é biométrico, por outro, que é o do reconhecimento facial. Você vai fazer o aviso de uma substituição por outra, você vai deixar claro que é a finalidade de segurança, né? E isso tem que ser avisado a toda a comunidade, aos pais, você vai estar capturando os dados do menor. Por que não é o consentimento que a gente está falando aqui? Porque quando eu estou em segurança, quando a gente fala de segurança, eu não posso perguntar tudo bem, você concorda ou não, porque aí se um concorda e outro não concorda, como é que eu faço com a segurança? Aí eu aplico aquele método de segurança para um e não aplico para outro? Em segurança não tem isso. Segurança, o método é aquele mesmo para todo mundo, inclusive até para não haver uma situação de discriminação, por que para um é de um jeito e por que para outro é de outro jeito. Até quando a gente faz revista, aquela coisa da revista aleatória, passar no raio-x, que você tem que apertar botãozinho, tem que ser aquela coisa bem aleatória, para justamente não parecer a discriminação, ser aquela coisa direcionada. Então, o método de segurança, quando ele é definido, ele é aplicado igual. Ele vai ser aplicado para todo mundo e pode ter alguma coisa randômica ou aleatória, que é também uma forma de segurança, de você poder aplicar. Você pode fazer revista aleatória, seja de mochila, seja de pessoa, ou assim por diante, né? Que faz parte. Agora, quando você vai usar os dados para outras finalidades, como a gente estava falando aqui, né? Com marketing, fazer outras análises, né? Tentar identificar, eu quero saber mais, né, do perfil dos meus visitantes, quem é que está entrando, para onde que eles estão olhando, o que eles estão vendo. Isso hoje está acontecendo muito no varejo, né, nas lojas e assim por diante. É preciso do consentimento, que foi o que a Marina disse. E a pessoa, ela pode dizer depois que não quer mais consentir, que é a revogação do consentimento. No entanto, eu posso ainda manter aquele registro da imagem com a finalidade de segurança. Eu vou ter a revogação do consentimento para as outras finalidades, para os outros tratamentos, mas a da segurança sempre vai ser mantida, porque a da segurança não precisava de consentimento. Então, também não é que eu apago completamente da base de dados. Eu só vou fazer a revogação com relação àquilo que precisava de consentimento, porque aquilo que não precisa de consentimento, você não vai deixar de continuar a fazer o tratamento, tá, gente? Só para a gente poder separar aqui uma coisa da outra. E essa gestão é que fica sofisticada, esse é o desafio dessa lei. Porque eu posso estar com aquilo na minha base e eu tenho que dizer, isso eu posso fazer para essa finalidade, isso eu não posso. Isso eu posso para essa, aí agora eu não posso mais. Agora eu voltei a poder. Quer dizer, eu tenho que ficar fazendo esse tipo de separação. Aqui está o cluster da segurança, aqui está o cluster do marketing. A segurança vai poder, o marketing não vai poder. Quer dizer, como é que eu faço? Antes não, antes botava tudo aquilo ali no panelão dos dados e todo mundo usava de uma forma genérica, sem ter que ter essa distinção, né? Só para fechar, né, o Sávio pergunta como funciona a questão de condomínios para aplicar corretamente a lei.
Eu acho, André, que de repente é uma grande oportunidade, né, para essas ferramentas. Você, de repente, já teve reuniões em condomínios, você já foi em shoppings também, tudo. Acho que essa questão nos condomínios é a mesma coisa, né? O condomínio vai ter que fazer ali, provavelmente, uma assembleia, né, para poder fazer a adoção desse tipo de tecnologia, porque você vai passar a adotar como método de segurança e depois você tem que fazer uma divulgação geral para todos, não só os condôminos, mas os visitantes. Então, você tem que fazer aviso, né, de que o ambiente tem videovigilância ou se o ambiente tem reconhecimento facial. Esse aviso prévio, gente, que não tem a ver com consentimento, o aviso prévio, ele tem a ver com transparência, ele tem a ver mesmo na parte da segurança, a gente faz aviso de ambiente monitorado, com captura de imagens. É que hoje a gente ainda vai em muito lugar que não atende esse compliance do aviso prévio. Então, quando você começa a vigorar a LGPD, você tem um risco. Você já devia estar fazendo o aviso de câmera, de videovigilância, mesmo nos condomínios. Pode comentar, André. André, Marina, vamos lá. Não, perfeito. Eu estou tomando uma aula aqui, porque não é à toa que no início, aí, quando nós começamos a tratar o tema com a Unique, uma das nossas preocupações de fundamentar a Unique, né, foram 3 pilares, um deles era justamente esse tema aqui, mas está perfeita a colocação de vocês aqui. Eu só quero deixar mais uma vez um parênteses aqui, na dúvida que eu falei no início, talvez algumas pessoas não estavam participando ainda. Trata-se exatamente do mesmo processo. Biometria, reconhecimento facial é um tipo de biometria. E foi muito bem colocado aqui pela Patrícia, justamente que você só vai estar mudando o tipo da biometria de impressão digital para impressão facial. Mas estamos falando exatamente do mesmo tipo de reconhecimento. E, obviamente, para fins de segurança, não existe uma questão aí de ter um consentimento legal dessa pessoa. Para fins de segurança, você precisa atuar muito mais na questão da transparência e dizer, olha, está sendo utilizado, nós realmente já falamos com alguns shoppings, algumas lojas também no varejo, alguns condomínios, onde, com a intenção de esses potenciais clientes, com a intenção de utilizar um desses métodos aí, não só reconhecimento facial, mas como da impressão digital também, e trata-se exatamente da mesma forma. Uhum. Acho que pode passar, Marina. É importante também mencionar, que o que a gente já teve com clientes, inclusive, né? Eu já utilizo para isso. Então, supondo que eu coletei esses dados para a segurança do titular. Marina, eu já tenho essa base. Eu posso aproveitar e mandar marketing para o meu colaborador ou marketing para o meu cliente? Eu já tenho essas informações. Eu posso aproveitar? Assim, mudou a finalidade? Então, primeiro era para segurança. Agora eu vou utilizar para mandar marketing. Pode aproveitar para mandar marketing? Pode, mas você vai ter que coletar o consentimento dele para isso. Por quê? Nesse caso, mudou a finalidade. Então, eu tenho uma informação, eu coletei ela inicialmente porque eu tinha um motivo. Eu mudei esse motivo, então eu vou precisar, muito possivelmente, vai mudar, inclusive, a base legal que a gente falou lá no início. No caso do marketing direcionado, é o caso do consentimento, mas poderia ser outro. Pode ser por uma obrigação legal, pode ser por uma execução de contrato, enfim, vai depender muito de cada caso. Mas nesse caso, por exemplo, mudou a finalidade, posso aproveitar? Pode, mas desde que, né? Sempre tem o advogado, vai responder o desde que ou o depende. Tem acho que assim um complicômetro, só para a gente não deixar muito complexa a live, né? Existe sim uma possibilidade, dependendo, que a gente até dialoga do escritório, de atribuir ainda esse primeiro contato que você quer fazer, essa mudancinha, né, da segurança, às vezes para o marketing, usando um legítimo interesse, dar um oi, e aí aquele cliente, se não quiser a continuidade da relação, pedir a exclusão da base de dados, que seria uma possibilidade. Mas até recentemente, né, o European Data Protection, né, fez uma publicação, agora em maio, sobre esse excesso das questões de consentimento e do legítimo interesse lá fora, que já começou a dar um pega-para-capar no GDPR, porque o pessoal começou a abusar do legítimo interesse por causa dessa possibilidade, né, de você pegar uma base que você já tinha relacionamento
e você dá essa primeira abordagem usando esse oi, baseado na exceção do legítimo interesse, para não ter que já de cara precisar do consentimento, porque senão, como é que eu dou o primeiro oi se eu precisar do consentimento quando eu mudo da finalidade, né? E então, mas isso daí fica até para um outro detalhamento, acho que aí precisamos de uma live só para falar de marketing, né? A gente está falando aqui do porque o legítimo interesse também, nesse caso, a gente está falando de dado pessoal sensível, então não dá nem para não dá, exatamente, mas então, é só quando você quer tentar aproveitar mais coisa no marketing, então aí é outra live, mas vamos seguir, já vai dar meio-dia, né? Isso. Exato. Bom, vou passar para o próximo ponto, que é o que eu mencionei para vocês de proporcionalidade, né? Eu até coloquei uma pergunta para ajudar a gente a refletir a respeito. Então, a finalidade que eu estou buscando, né, no momento que eu vou fazer a leitura digital, no caso, ela é proporcional aos riscos de incidente que o meu dado vai estar sujeito no momento em que eu estiver tratando essas informações? Aí o próximo ponto é justamente, eu trouxe algumas notícias, né, a respeito. Então, a primeira foi de um caso que aconteceu com uma escola lá na Suécia, que como que eles fizeram, né? Eles separaram uma sala de 22 alunos para implementar o reconhecimento facial desses alunos, para economizar, digamos que 10 minutos na lista de chamada. Então, o reconhecimento facial era para registrar a presença do aluno naquela sala. A escola coletou o consentimento dos pais dos alunos nesse caso, mas o que a autoridade lá entendeu? Que, dada a relação entre a escola e os alunos, e os professores, no caso, havia uma disparidade nisso, que é um pouco relacionada à relação entre empregado e empregador, né? E que, nesse caso, o consentimento não foi válido. Mas, mais do que isso, eles falavam que a implementação do reconhecimento facial de criança, que depende, né, no caso do Brasil, pelo estatuto, são até 12 anos, você precisa do consentimento dos pais. Então, eles coletaram consentimento. Então, tinha base legal para isso? Eles tinham. Mas qual era a proporcionalidade? Para economizar 10 minutos de aula, eu vou coletar a biometria desses alunos só para registrar que eles estão ali na sala de aula ou não? Então, a autoridade lá entendeu que não existia proporcionalidade nesse caso. E aí a escola acabou, eu acredito que não chegou a ser multada, eles chegaram a fazer um acordo a respeito, mas esse foi um ponto levantado que eu achei bem interessante trazer, justamente porque aqui a gente tinha a base legal. A escola coletou o consentimento dos pais, que seriam necessários se a gente considerasse aqui no Brasil, por exemplo. Mas existia a proporcionalidade de você coletar a biometria para poupar 10 minutos de aula? A escola ainda tentou levantar para eles o que os 10 minutos, a somatória de um ano, acabava ficando bastante tempo, mas ainda assim não foi o suficiente para convencer a autoridade para permanecer com essa prática, né? Outro assunto que eu trouxe aí já é mais Brasil, que é sobre o caso que vocês devem ter visto sobre a implementação de reconhecimento facial nas câmeras do metrô. O que aconteceu nesse caso? Foi um processo licitatório acredito que envolvendo 18 milhões, que o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, eles junto com outros órgãos, né, eles entraram com uma ação judicial e uma juíza solicitou algumas informações para a concessionária, algumas explicações sobre a implementação desse monitoramento, né? Dentre elas, qual é a confiabilidade do sistema que vai ser utilizado? Ou qual é a sua motivação? Então, qual é a finalidade? Quais dados vão ser coletados? E até mesmo como que vocês vão coletar? Essa foi uma pergunta que eu achei até interessante, que vale um debate também, talvez em outro momento, que é como vocês vão coletar o consentimento dos pais das crianças que forem utilizar o metrô, né? O meio de transporte público. Então, eles tinham 30 dias para responder. Até onde eu via, isso ainda não teve uma atualização nesse sentido, mas fica aí a discussão, né? Porque justamente eles falaram, é um sistema que traz falhas.
E isso foi o argumento da juíza. E essas falhas podem trazer alguma espécie de discriminação, que é justamente o que a LGPD quer evitar quando ela regulamentou os dados pessoais sensíveis. E eu acho que é interessante, e, Marina, só para fazer um comentário, que às vezes quando a gente escreve a lei é uma coisa, mas na hora de você implementar em ordem prática, quer dizer, como é que você viabiliza isso praticamente é que começam os desafios. Essa parte mesmo da criança e do consentimento do responsável legal, que está no artigo 14, às vezes ela dá esse desafio. O Matheus está comentando aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, com essa coisa toda da pandemia, né, você passa a colocar em alguns metrôs, em vários países, por exemplo, de você poder também tirar a temperatura da pessoa em real time. E a temperatura é um dado de saúde, né? Por exemplo. Claro que se eu identificar aquela pessoa e a temperatura, se não ficar anonimizado, vira dado pessoal. Se eu só tirar a temperatura na hora e dizer entra, não entra, a gente ainda vai viver um desafio com relação a isso, porque não deixa de ser uma situação meio constrangedora, né? Ou parecendo até um pouco preconceituosa, você ser barrado na porta dizendo você não, que você está quentinho. Apesar de que a gente saiba que isso tem a intenção da segurança coletiva, da saúde pública, que é uma motivação, né? As exceções no próprio artigo 11 da parte específica de dado pessoal sensível, cumprir com política pública. Políticas públicas. Então, se você definir isso como sendo algo, obrigação legal, política pública, fica bem resolvido no âmbito público, né? Mesmo que depois executado por entidade privada, com um convênio, por exemplo, você fica bem resolvido se isso estiver regulado, regulamentado. É mais difícil quando vai para o âmbito privado. Então, no caso aqui que você está comentando do metrô, né, lógico que se fica aquela discussão que havia uma questão publicitária, de pegar uma parte desses dados, porque eu queria saber também se as pessoas estão sorrindo, rindo, se elas estão satisfeitas dentro do metrô, se eu quero fazer depois alguma coisa com aquela imagem, que não for só segurança, né? Aí já teria esse desafio com toda certeza, né? Mas acho que quando a gente for pensar agora outras coisas que podem ser capturadas nesses ambientes de mobilidade urbana, né, a gente vai ter que refletir bastante nesse sentido. É só para poder pegar essa questão do Matheus, mas a forma melhor de resolver é sair uma regulamentação para poder entrar em obrigação legal ou uma política pública, estabelecer um convênio claro, porque aí pega lá no artigo específico do 23 e seguintes ali do capítulo 4 da nossa legislação, porque aí fica o público e o privado operando, seguindo essa política pública ou seguindo essa obrigação legal, tá, Matheus? Ainda mais sendo dado pessoal sensível, porque não vai dar para trabalhar com legítimo interesse, como a Marina bem colocou. E como é que eu fico pegando o consentimento de todo mundo na portinha? Eu costumo dizer, gente, você vem para uma cidade como São Paulo, vai dar o quê? Piscadinha para o drone? Não dá para dar piscadinha para o drone, entendeu? Então tem coisa que não é assim para pegar o consentimento. A gente vai ter que conseguir trabalhar com hipóteses de exceção de consentimento. E aí fica aquela discussão, e aí quando é o menor de idade, né? Como é que a gente vai trabalhar? A gente também ainda está pensando como soluciona de forma prática algumas dessas questões, não é? Porque não, tem experiência também do titular, né? Estou fazendo uma dúvida aqui. Esse assunto, inclusive, nos últimos 2 meses aí, vem cada vez mais à tona, e muitas empresas têm nos procurado, inclusive, nesse sentido, né? Que aí já é um âmbito menor. Nós temos, inclusive, hoje, na prática, alguns projetos já em funcionamento. Rapidamente, no início de março, quando nós percebemos algumas mudanças comportamentais nesse sentido, nós adaptamos alguns produtos que já existiam, né, para shoppings, para condomínios, para controles de acesso, com a questão dessa câmera com a medição térmica que a Patrícia comentou. Mas aí, no âmbito da empresa, para os funcionários, a empresa tem esse limite dela conseguir a coleta ali do consentimento das pessoas, dizer, olha, a partir de agora, as pessoas que precisam vir trabalhar aqui, nós temos uma das empresas que a gente está trabalhando, é um grupo grande, são cerca de 10 mil funcionários no Brasil, e algumas dessas pessoas, elas precisam estar lá fisicamente. Um motorista, ele não consegue fazer home office, ele tem que sentar no caminhão e sair dirigindo, né? Um carregador de caminhão não consegue fazer home office. Então, por conta disso, a empresa se precaviu trazendo algumas dessas soluções aí, e uma delas é justamente essa que mede a distância, né, a temperatura no momento que as pessoas estão chegando para trabalhar, e aí automaticamente ali já pode registrar, olha, essa pessoa chegou tal hora, tal momento, com um carimbo de tempo ali.
Mas, obviamente, mesmo nesse caso, sendo funcionário, foi pego um consentimento dessa pessoa extra para esse tipo de atividade, entendeu? Ô, Marina, passa mais um slidezinho aí, porque a gente já passou do meio-dia, só para a gente ir concluindo. Isso, para a gente ir tentar ser um fechando. pouco mais rápida nos próximos itens, né? Bom, um outro item era justamente que quem são os titulares, que é importante você saber de quem que a gente está falando. A depender se for colaborador, é um contrato de trabalho, se for um fornecedor, um contrato de prestação de serviços, se for um cliente, pode ser também um contrato. Visitante não tem contrato ainda, como que a gente vai legitimar? Então, depende também de quem que a gente está falando, né? Bom, o bom que eu já dei um spoilerzinho antes, então essa parte consigo passar rapidinho, que eu dei alguns exemplos de que vai depender do titular e a finalidade, como o controle de acesso de clientes. Acho que esse exemplo é legal, a gente falar de um clube, por exemplo, ele querer implementar a leitura digital para evitar que outra pessoa ingresse no clube em nome dele e assim acabar evitando uma fraude ou numa academia, enfim, esse tipo de ambiente que eu acho que é um exemplo bem interessante. O outro que eu falei, o controle de acesso de colaboradores, que a gente fala de segurança do próprio colaborador dentro do ambiente de trabalho. Eu dei o exemplo do registro de ponto, então eu estou fazendo controle de ponto, que é uma obrigatoriedade legal, mas eu não preciso fazer com a biometria. Mas eu posso, desde que eu informe o titular e que eu coloque isso em políticas de RH, políticas internas da empresa e adeque o contrato de trabalho, se esse for um método utilizado pela empresa, aí a gente pode utilizar a legitimadora de contrato de trabalho. E aí entra aquele ponto que eu achava importante mencionar, que aconteceu um pouco da escola, é o ponto de relação entre empregador e colaborador. Eu já recebi perguntas nesse sentido. Marina, eu vou ter que coletar o consentimento do meu empregado para poder fazer o registro de ponto ou o controle de acesso dele na minha biometria? Quando eu estava lendo a respeito, né, eu encontrei esse guideline da EDPB a respeito do tema de videovigilância, que eles falaram aqui, como eu mencionei, dada a disparidade, né, no relacionamento, né, na posição hierárquica entre a empresa e o colaborador, se eu coloco isso no consentimento, pode ser que a autoridade futuramente entenda que há um vício nesse consentimento. Porque imagina, eu preciso de emprego. Eu vou falar, não quero que você faça minha leitura biométrica para o controle de ponto, porque eu não quero passar essa minha informação para você, mas eu preciso passar essa informação para que eu possa trabalhar. Então, existe o consentimento? Será que esse consentimento que a empresa coletaria do colaborador seria válido? Um item que seria a pré-disposição para conseguir executar o meu contrato de trabalho, que é ingressar no meu local de trabalho. Então, a gente busca evitar o consentimento nesses casos. Obviamente que ainda tem casos que a gente precisa do consentimento entre colaborador e empregado, mas a gente evita utilizar essa legitimadora justamente porque a gente tem essa questão de disparidade na relação entre o empregador e o colaborador. Bom, terminei, Peg. Acho que é isso, né? Então, só para a gente poder fechar, acho que o Maurício fez um comentário muito interessante aqui, dizendo que como se equilibra o direito de ter dados excluídos de uma base de dados e a necessidade de manter o histórico por um período, caso você precise de uma defesa judicial. A legislação previu isso, sabe, Maurício? Ela traz a situações em que você pode justificar a guarda do dado, mesmo a exceção do consentimento, para a finalidade de instruir uma ação, né? Então, tanto para finalidade judicial, administrativa, até para um processo arbitral. Então, assim, o que acontece? Toda vez que você tem assim, eu vou ter um pedido de apagamento de dados, não é que o apagamento de dados acontece imediato, né? Ele vai acontecer depois daquele período no qual você ainda tenha que guardar o dado devido a alguma justificativa. A grande questão é que a legislação exige que você mantenha o dado baseado naquela base legal, ou seja, naquela justificativa. Então, se eu estiver guardando porque ele é necessário devido a poder instruir um processo judicial, vai que alguém me pede isso, eu não vou mais poder usar para outras finalidades, para outras coisas. Eu só estou guardando ele por causa da finalidade de possível instrução judicial.
Então, essa que é a questão, né? Você vai guardando o dado e ele vai sendo autorizado para finalidades, para caixinhas. Se eu não tiver mais legitimado numa relação de contrato, porque eu tenho um cliente ativo, se eu não tiver mais com consentimento, porque ele pediu revogação de consentimento, se eu não tiver mais nada disso, eu vou estar guardando só por causa de possível instrução de processo, eu não vou poder ficar usando para mandar mensagem de marketing, não vou poder ficar usando para outras coisas. E é isso que traz uma necessidade de uma governança maior nessa legislação, né? E aí, lógico, acho que vale o que o André já disse, o que a Marina já disse. Existe esse trabalho de fazer o inventário, de fazer essa análise, de arrumar as bases legais, mas depois a manutenção disso tudo, não é no olho, né? Você precisa organizar, precisa fazer a matriz, precisa ter uma ferramenta, precisa dar treinamento para as pessoas, porque depois você tem o futuro aí da empresa, todo dia a gente está tendo mais informação, né? Você tem assim inovação, aí entra novas pessoas que não participaram do projeto da época de conformidade da LGPD. Ai, que legal que a gente tem essa informação aqui na rede, deixa eu dar um oi geral aqui para todo mundo, pronto. Ou alguém faz um restore backup, né? Você faz uma recuperação de backup, puxa dados que já estavam guardados antigos, de 2, 3 anos atrás, e sobe de novo, ativa na rede e esquece que aquelas pessoas já tinham pedido apagamento, que de repente você não estava com nenhuma legitimadora, então tem que ter cuidado com esses deslizes, né? Então, vou fazer aqui um pedido, tanto para o André como para a Marina fazerem algum comentário final, agradecer a todos a participação e dizer que eu passei aí o e-mail para quem precisar do material, nos peça que a gente manda o PDF do conteúdo e que a gente está aí, a gente segue junto, né, estudando, aprofundando os conhecimentos nessa temática. Vamos aguardar o que vai acontecer no dia 10 de junho, que é o prazo do presidente Bolsonaro sancionar ou vetar em todo ou em parte o PL 1179. Aí vamos saber a emoção, né, se a gente vai voltar ao prazo da LGPD para agosto desse ano, vamos continuar mantendo em maio do ano que vem para entrar em vigor, né? Aí é um agito geral aí para todo mundo, mas é isso. Mas que essa lei vem e vem, porque está vindo e não vai deixar de vir, né? E quanto antes arrumar a casa, como o André bem disse, né? Quem já desenvolve a tecnologia, já fazendo ela em conformidade, hoje muitos softwares de reconhecimento facial tem aquele blurzinho, né, André? Faz aquele blur, né? Da imagem, aí você faz o blur e o desblur, assim, blur e desblur. Quem consente, quem não consente, assim, aparece ou não aparece o rostinho. Então, dá aí uma frase final, André, para a gente fechar e concluir, aí a Marina fecha também. Eu quero só agradecer aqui pelo convite, muito bom, um tema fascinante, muito bem exposto aqui por vocês. Como eu comentei aqui, foi uma aula para mim, muitos tópicos. A minha praia realmente é o outro lado, aqui a parte tecnológica de como fazer isso acontecer, como o blur e o desblur, né? Mas, entre outras coisas, mas é sempre um tema bem fascinante para a gente estar falando. Eu venho aí, ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, cada vez mais estudando e tentando me inserir nesse contexto, mas, obviamente, eu preciso muito mais de profissionais como vocês para esclarecer coisas como, para mim, também aqui foi muito interessante. Então, mais uma vez, muito obrigado, estou à disposição, continuamos fazendo aqui a tecnologia com responsabilidade, da forma como nós entendemos, com a nossa sempre preocupação aí de fazer o melhor para nós e para quem vai utilizar isso daí. Legal. Obrigado a vocês duas, a todos, na verdade. Bom, pessoal, eu também queria agradecer a presença de todos, agradecer a Patrícia Peck também pelo convite e o André também por ingressar aqui nessa onda aqui com a gente, né? Eu acho que esse é um tema bem interessante, justamente porque ele é muito... tem muitos vieses, né, que dependem para você conseguir legitimar um processo, aplicar esse tipo de procedimento. Então, é um desafio bem grande, mas, obviamente, a gente gosta de desafio, né? Então, quando ele aparece, vamos estudar, vamos correr atrás e vamos chegar lá. Então, obrigada aí a todos. E é isso. Que bom, Marina, que bom, André. Eu acho assim, como eu sempre digo, lá desde 21 anos atrás, né, a gente tem que liderar. Temos que ser protagonistas. E o mais importante, a gente acaba ensinando a própria autoridade como é que vai funcionar. Fazendo bem feito, isso ajuda muito.
Se alguém começa a usar uma tecnologia e não faz a devida blindagem legal, não segue aquilo ali, acaba contaminando, aí gera uma antipatia com relação à tecnologia. Eu acho que vai ser muito usado o reconhecimento facial, André, eu acho que vai ser muito usado. E agora, então, depois com essa pandemia, que as pessoas não querem botar o dedinho em nenhum lugar, eu acho que vai ser um estouro. Então, a gente vai ter que trazer isso aí da melhor forma possível, com toda certeza. Acho que a gente vai para um salto, assim, sabe, de uso de reconhecimento facial. Essa é a minha visão. Com certeza. A gente, inclusive, recentemente, utilizando tecnologia nossa aí, tivemos exemplos aí de provas de vestibular, já utilizando a biometria de reconhecimento, onde foi informado às pessoas, né, o que estaria sendo feito, que é justamente a intenção ali de estar utilizando. Mas, assim, cada vez mais vai estar presente aí em nossas vidas. Acho que o pessoal já abriu aí, ó. Já todo mundo com fome do almoço. Mas é isso, é isso. Quem sabe um dia a gente faz aqui, né? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Tchau para pessoal. todos. Tchau. Almoço. Tchau, tchau.